Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o convite da Vetex por ter me convidado, compartilhar um pouco da história do e-commerce Samsung. Eu estou na Samsung há mais de 10 anos, sempre envolvido com vendas. Atendi todos os principais varejistas do Brasil. Principais não, atendi todos. E depois fui tomando gosto, fiquei apaixonado pelo e-commerce mesmo. E o que a gente não conseguia fazer com varejo, eu falei, agora eu quero fazer próprio aqui, né? E fui cada vez mais me envolvendo no nosso site, nossa lojinha, que a gente chamava, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, hoje eu sou atualmente diretor de e-commerce para a divisão de dispositivos móveis, a gente chama Mobile Experience, que entra smartphones, tablets, notebooks, wearables e acessórios. A gente internalizou a operação recentemente, vou contar um pouco dessa operação, quais parceiros que a gente tem também. E queria, antes disso, mostrar um pouco do nosso contexto, o que é a nossa história do e-commerce Samsung no Brasil. A gente começou em 2015, era bem pequeno, uma lojinha que vendia 10 celulares por semana. Lá atrás a gente não sabia fazer nada, então veio uma diretriz da matriz para montar a loja online. A gente já tinha um site institucional, investia bastante em mídia, bastante marketing, tinha um tráfego alto, mas a gente não tinha venda. Então a gente falou, precisamos vender, né, nesse site, né? A gente criou uma subcamada, o shop.samsung.com.br, que naquele momento a gente fechou uma parceria com o Magalu. O Magalu não era o que era hoje. Quem conhece a história do Magalu, 2015 ele era bem menor do que é hoje virou um monstro. Então a gente fez uma parceria bem legal, que o Magalu criou uma plataforma para a gente, do zero, e a gente compartilhou todas as operações do Magalu. Essa parceria com o Magalu durou até 2020, a gente saiu do Magalu em meados de 20, mas no meio desse, no final de 2018, a gente assinou o contrato com a Vetex para operar nossas plataformas de e-commerce em 7 países da América Latina, que era Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia e Peru. 18 e 19 a gente construiu o site com a Vetex em paralelo. A gente teve o primeiro lançamento no primeiro semestre de 20, na Argentina, e no Brasil a gente fez o lançamento em em maio, ainda com a Magalu. A gente tirou a plataforma que a Magalu tinha construído para a gente, colocou a Vetex com o Magalu operando, mas isso durou muito pouco tempo, porque em paralelo a gente também já tinha fechado uma nova parceria com a Sinapcom, que foi comprada pela Infracommerce há poucos anos, e a Sinapcom foi o nosso full commerce. A gente meio que melhorou um pouco essa operação. Então, em julho de 20, a gente já tinha essa combinação Sinapcom e Vetex. A gente lançou a primeira loja, que foi o Marketplace do Mercado Livre, e desde então a gente foi migrando loja a loja, durou uns 2, 3 meses, até fechar toda a operação com o Magalu e trabalhar nessa nova combinação Sinapcom e Vetex. E ano passado, a gente fez muito semelhante, depois eu vou contar mais detalhes, para a operação do D2C, com a Samsung fazendo o próprio fulfillment. A gente assumindo toda a parte de logística e grandes partes da operação. A gente iniciou o projeto final de 2021, o projeto interno da companhia, e ao longo de 21 até julho de 22, a gente fez o primeiro lançamento do piloto, que foi a nossa loja de funcionários. E aí, depois de lançar a loja de funcionários, a gente foi testando, fez os ajustes necessários, e a gente migrou até novembro, foi logo antes da Black Friday, e o último canal foi o Mercado Livre. No outro ele foi o primeiro, nesse ele foi o último. E hoje a gente tem a operação com a Samsung fazendo o fulfillment já do nosso site e todas as parcerias que a gente tem. Bom, falando um pouco dos desafios que a gente teve. Hoje é assim que a nossa estrutura de canais é organizada. A gente tem nossos canais próprios, que a gente criou as plataformas. Hoje você tem o B2C, que usam a marca, que é nosso site. Se você entrar samsung.com.br, você encontra isso. Você tem o nosso app, a gente fez o Loja Samsung Online, você consegue baixar no Google Store. E a gente tem o Store Plus, que é a prateleira infinita, que a gente construiu recentemente com a Vetex, que é onde a gente pode vender nas nossas assistências técnicas, nas nossas lojas de shopping, que a gente tem mais de 300 lojas, e alguns outros parceiros, né? Canal de colaboradores, que é voltado para vendas a funcionários internos. Os canais de parcerias, B2B2C. A gente tem o Members, que é uma comunidade dentro dos nossos smartphones.
Se você tem um smartphone Samsung, você tem o Members, você acessa pelo seu Samsung Account. A gente tem parcerias. Esse é um canal voltado para empresas parceiras. A gente está aberto para quem quiser. A gente cadastra o domínio daquela empresa, @empresa.com.br, e você recebe um token, você tem acesso a ofertas especiais. Depois vou deixar meu e-mail aqui. Se quem quiser, só mandar um e-mail, a gente cadastra lá, voltado para os seus funcionários, caso vocês tenham empresa. Estudantes, que é uma validação, se o cara realmente é estudante, o consumidor é estudante. E a gente lançou recentemente 2 parcerias com o banco, que a gente criou a plataforma, tem um redirecionamento do banco para a gente, com o Porto Bank, da Porto Seguro, e com o Bradesco. Além disso, o canal B2B, voltado para uso e consumo, de pequenas e médias empresas. Os marketplaces, canais externos, que nesse caso a gente não gerencia a plataforma, eles próprios. Os grandes varejistas, Magalu, Via, Meli, Americanas, Carrefour, Fast. O Itaú, que a gente tem uma parceria de sucesso com eles, a gente criou a loja Samsung no Itaú. Quem é correntista do Itaú conhece, você sabe que lá dentro tem já puxa o seu cartão de crédito, você faz a compra bem legal, uma experiência bem bacana para o consumidor. O Banco Inter também, que a gente está no marketplace deles. Toda essa complexidade de canais, a gente teve que fazer a migração do fulfillment. Antes operada pela Infracommerce na Apcom, agora pela Samsung. Alguns números, só para a gente mostrar um pouco da execução. A gente migrou mais de 10 canais próprios, que realmente a gente tinha que migrar, e eles eram nosso front, a gente ajustar todos os pontos. Mais de 10 marketplaces, 100% desses canais foram migrados antes da Black Friday do ano passado, a gente fez essa migração de julho a novembro. A gente demorou 7 meses para se planejar até o piloto, que quando a gente tinha a parceria com a Sinap, com a Infracommerce, até a gente fazer o primeiro piloto, e depois mais 4 meses para a gente fechar essa parceria e realmente migrar todos os canais. Bom, esse era um pouco do contexto. Eu acho que o Guilherme tem umas perguntas, né? Aí a gente fala um pouquinho mais, né? Vamos lá, gente. Então, Fê, fica à vontade. Bom, gente, então, dado o contexto aqui, já Samsung agora operando todos os canais. Fê, quais foram os principais motivadores e frentes que vocês internalizaram durante todo o projeto, né? Vocês tinham totalmente a operação com a Infracommerce. O que foi internalizado? Tem algo ainda com eles? Não, legal. Em todos esses anos que a gente teve 5 anos com o Magalu, a parceria, 2 anos com a Infra, a gente sempre aprendeu muito. Só que sempre chega só até certo ponto, né? Tem um lugar que você fala, pô, você está entrando dentro da cozinha do cara. Então a gente queria sempre, a Samsung sempre é uma empresa de instigar, questionar e tudo, a gente sempre foi aprendendo. Então a gente queria ter autonomia. Esse foi o principal motivador. Eu falei assim, eu quero controlar 100% da operação. Eu não posso ficar na mão de um parceiro. Esse foi um ponto. Só que a gente não era capaz de absorver tudo, não. Então a gente dividiu a nossa operação em 4 grandes blocos. Foi logística e operação, call center, pagamentos e operações de vendas. Que isso era tudo feito pela Infra naquele momento. Logística e operação. A empresa tomou a decisão de internalizar. Então hoje é 100% fazendo pela logística da Samsung, que antigamente era B2B somente, teve que se ajustar, teve que se transformar para ser uma logística B2C. A área de pagamentos, a gente ainda tem um contrato com a Infracommerce. Ao invés da gente fechar todos os contratos com os bancos, adquirentes, antifraude, tudo, a gente fechou com a Infra. Então a gente tem um contrato de gerenciamento de recebíveis com eles. Todo o dinheiro vai para eles repassam para a gente depois. Claro que tem um custo, mas a gente teria que aumentar muito a nossa operação financeira para assumir isso no curto prazo. Foi até uma maneira de fazer mais rápido, né? Call center já era da Infra e call center praticamente todo mundo terceiriza, né? Então era muito bem ajustado, a gente manteve, não teve necessidade de mudar. E só operações de vendas, falando muito do lado Vetex, né? Que quem opera Vetex aqui, vocês sabem que dá trabalho, cadastro de produto, integração, preço, promoção, tudo aquilo a gente manteve também na Infra. Tem um time lá de mais de 20 pessoas dedicados Samsung só para fazer esse trabalho. Então, é um papel ainda muito importante que a Infra exerce dentro dessa parceria, certo? Claro, claro, sim. Legal. E dentro da Samsung, quais foram os principais departamentos que vocês precisaram envolver para, de fato, fazer o projeto acontecer?
Esse projeto, igual eu falei na linha do tempo, que ele surgiu em 2021, no final, foi um projeto do CFO, e hoje o CFO ele tem todas as áreas de suporte embaixo dele. As áreas de negócio não estão embaixo dele. Você tem mais 2 vice-presidências que cuidam da divisão de Mobile Experience e da divisão de Consumer Electronics. Então, como esse projeto foi da área do CFO, ele mobilizou todo o time dele, fiscal, logística, tributário, todo o time do RP, de sistemas, tudo. E o time dele meio que trabalhou para a gente, para a área de negócio. Ele falou, vocês do negócio continuam vendendo, vocês não vão parar de vender, a gente vai aprender o que vocês precisam e a gente vai fazer esse projeto em paralelo. Claro que não foi 100%, né? Foram muitas brigas, muitas discussões, mas no final deu certo. E a gente levou esses 7 meses para fazer, mas teve muito engajamento do time. O maior desafio que você perguntou foi realmente como você transforma uma empresa B2B, que era muito redondinha, saía um caminhão com 1.000 celulares, agora sai 1.000 notas, cada celular numa nota. Então, um grande desafio foi esse de ajustar interno mesmo. Legal. E pensando que essa já era uma operação que acontecia desde 2018, vocês trouxeram ela até começo de 2022, vocês já tinham um canal enorme. Então, como que foi esse processo para vocês conseguirem garantir a continuidade das vendas, garantir ali o carro rodando e fazer essa migração? Como que vocês deram a continuidade, garantiram a continuidade e a qualidade, né, dos serviços da Samsung? Legal. Primeiro, a gente mapeou o que a gente realmente era capaz de fazer naqueles 4 grandes blocos. A gente viu que pagamentos a gente não era, operação de vendas a gente teria que ter no mínimo 30 pessoas fazendo, a gente também não era, saque não ia, e o único que era mais capaz era a logística, então a gente falou, a logística a gente vai fazer. Que também a operação a gente ia escalar ela, em certo momento faria sentido. Então, o que eu falo é, mapear o que realmente é possível, você consegue fazer sem ter estresse, sem ter fricção, né, no negócio, sem perder venda e tudo mais, e o resto que você não é capaz, terceiriza. Hoje tem muito parceiro bom no mercado, muita competição, então se consegue negociar custos bons também. Então, a gente fez mais dessa forma. Outra tática também que a gente fez 2 vezes, você nunca migra 100% da operação. Aí, até puxando o saco da VTEX, isso foi uma possibilidade que eles deram para a gente, de você migrar canal a canal. Hoje a gente tem mais de 20 canais de vendas, então a gente montou, quando a gente montou a VTEX lá atrás, em 2020, a gente montou de uma forma que eu poderia trocar o operador por trás. Então, hoje já foi Magalu, já foi Infracommerce, hoje é Samsung. E eu também tenho a possibilidade de trabalhar com 2 operadores juntos. Então, a gente fez essa migração canal a canal, sem perder venda, e foi melhorando, foi aprendendo, foi ajustando. Então, isso que fez dar certo. Assim. Foi um processo gradativo, política a política, onde vocês apontavam qual que seria a operação logística que atenderia esse fluxo todo, né? Tanto na subida de estoque e preço, quanto na descida de pedidos, para conseguir isolar, ainda que os 2, tanto o Fulfillment Samsung quanto o Infracommerce, dividissem a mesma conta VTEX, né? Isso mesmo. A própria Infracommerce, eles cuidavam de tudo, né? Então, eles tiveram que aprender também os detalhes da Samsung, do sistema Samsung, para poder operar. Entrar mais dentro do nosso ERP, entrar mais dentro dos sistemas logísticos. Então, isso teve uma adaptação dos 2 lados. Sim. Legal, muito bom. E como que vocês avaliam, do ponto de vista financeiro, os prós e os contras dessa decisão, né? Porque é uma decisão que envolve também aumentar o time interno, envolve capacitar todo o time interno. Então, como que vocês avaliam tudo isso e como foi o retorno financeiro dessa decisão? Nas 2 primeiras experiências que a gente teve, você tinha um parceiro no meio. E, ao ter esse parceiro, você tem uma operação... A gente era compra e venda, né? Então, a Samsung vendia para ele e ele revendia para o consumidor. Então, só aí você tem uma bitributação desnecessária que vai para o governo, que é no mínimo uns 10 pontos de margem na lata, assim. E como a gente queria crescer, o negócio veio crescendo ano a ano, a gente esperou tomar um tamanho mais robusto, falou, está na hora de investir mais, está na hora de crescer o time interno, está na hora de tomar as rédeas das operações-chave, como logística, financeira, etc. e tal. Então, o retorno financeiro de fazer essa migração, ele vem direto na margem, por causa dessa bitributação,
Mas você tem que pensar também que se você não estiver preparado, você pode ter um custo ali que você não estava esperando. Então, por isso que a gente fez essa transição gradual, em paralelo também, para ir se ajustando. Então, o maior retorno financeiro, isso mesmo crescendo o time, reestruturando, treinando, essa eliminação dessa bitributação que existia. Excelente. E pensando em aspectos mais técnicos, quais foram os principais que vocês trabalharam, consideraram durante o processo, capacitação de time, aprender? Obviamente, como vocês tinham um time trabalhando para vocês, principalmente na parte logística, eles não eram efetivamente operadores de VTEX, e aí eles passaram a ser de alguma forma, né? Então, quais foram os principais aspectos técnicos do ponto de vista de integração e capacitação que vocês viram? A nossa principal preocupação era integração de preço. Nossos produtos têm um valor agregado bem alto, né? E qualquer erro de preço é de mudar a venda de uma peça para 1000 peças em 10 minutos. Então a gente falou, vou mudar para a VTEX, e a VTEX tem uma liberdade muito de preço, promoção, uma combinação ali bem ampla, né? Aí a gente, tipo assim, ficamos com medo, literalmente, né? Como que eu vou controlar isso? Como que eu vou fazer que o preço do meu celular vai ser vendido no preço correto? Vai refletir no front, né? Internamente, o nosso ERP ele já tem uma governança bem rígida, a gente não muda preço se não tiver 2 aprovações sistêmicas, e a gente fez que essa mesma, desafiou a VTEX na época, né, que essa mesma integração de preço ela fosse replicada no front. Então, geralmente, na maioria dos e-commerces, o preço nasce na VTEX e desce para o ERP, o nosso é o contrário. Ele nasce no ERP e vai para a VTEX. Claro que tem promoções que podem ainda mudar esse preço, um desconto à vista, um cupom de desconto e tudo. Só que aí a gente rastreia isso. Então, um grande desafio, você falou sistêmico, foi esse, de criar essa governança da integração de preços e depois também dos checkpoints que a gente não era necessário na nossa operação. Exemplo, o nosso TMS, lá, o sistema de logística, ele não informava todas as etapas da entrega. A VTEX precisa saber. Ela precisa saber, foi despachado, foi entregue, foi recusado e tudo. Então a gente teve que se ajustar a isso também. E tinha problema logo quando a gente lançou, que você recebia o produto hoje e aquele e-mail transacional de produto entregue você recebia 5 dias depois. Então, vários ajustes de sistemas a gente foi feito, muito porque a operação era voltada 100% para o B2B. Não tinha nada B2C. Então, isso a gente foi aprendendo e foi se ajustando. Sempre colocando o cliente no centro e garantindo que ele vai ter a maior transparência durante todas as etapas do produto, dos pedidos dele, e acho que essa é uma evolução que vocês continuam fazendo em outras frentes, novos projetos, novos canais de comunicação, tanto transacionais quanto de CRMs, né? Com certeza. O que eu falo com o time é, às vezes, pensar, criou essa promoção, mudou esse preço, aí me manda um print da VTEX. Eu falei assim, não, você está de brincadeira. Me manda o print do front. Assim, o preço está sendo replicado? A promoção está sendo aplicada corretamente? Então, isso foi um aprendizado que a gente foi fazendo com o time, foi se ajustando, foi catequizando. Ainda não está 100%, temos muito a melhorar, mas eu acho que a gente chega lá, nesse e-commerce de excelência. Assim. Não, tá no excelente caminho, com certeza. E levando em conta toda a experiência, tudo que vocês adquiriram aí de conhecimento durante o processo, durante esses anos anteriores com a infra também de operação, o que você enxerga para o futuro da Samsung enquanto canal de vendas, enquanto e-commerce? A Samsung tem uma estratégia global de crescer cada vez mais o D2C dela. A gente ainda é muito pequeno hoje globalmente. Alguns países estão mais avançados que o Brasil, mas leve diferença. Mas é uma estratégia global de crescer, de escalar esse negócio. Então a gente vai continuar investindo, a gente quer aumentar nossos canais de parcerias, entrar nos planos de milhagem, que hoje a gente não está diretamente com eles, aumentar os marketplaces de bancos, a gente já está no Itaú, criamos essa parceria com o Bradesco, com a Porto Bank, tem os outros grandes bancos, a gente quer entrar também. Divulgar mais as nossas plataformas de sellout, que a gente fala nas plataformas de vendas. Hoje a gente tem o Samsung Care Plus, que é uma proteção para o seu, seja de garantia estendida, roubo, furto. A gente quer explorar isso mais. A gente tem a parceria com o Samsung Itaú Card, que dá
parcelamento em 24 vezes sem juros. Hoje, parcelar em 24 vezes sem juros, nesse momento, é um benefício muito grande. Tá? A gente quer explorar isso também. A gente tem um programa Troca Smart. Se você tem um device que ele é elegível para compra, seja um smartphone, um tablet, um notebook, um smartwatch, você pode vender ele e ganhar crédito para comprar qualquer produto Samsung, seja uma TV, um outro celular, você pode fazer a troca. A gente quer explorar isso também. E em breve a gente está com planos também de entrar com planos de operadora, que a gente não consegue vender no nosso site, e também o boleto parcelado, Buy Now Pay Later, que a gente ainda tem planos principalmente voltado para o SMB, no nosso caso. Então, estamos ainda no meio do caminho, assim. E é interessante falar que alguns desses canais, inclusive, nasceram enquanto vocês faziam a transição para o D2C, né? Então, por exemplo, o cenário do B2B, que ele foi lançar, ele não chegou a passar por uma operação pela Infracommerce, ele foi desenvolvido e lançado enquanto vocês faziam a internalização. Não, realmente. A gente montou o portal B2B, que é empresas.samsung.com.br, só para CNPJ, uso e consumo. A gente montou ele no segundo semestre do ano passado e a gente já sabia que a gente ia lançar ele no modelo de D2C. Então, ele já nasceu ali na transição e foi lançado em dezembro, né? Foi em dezembro que a gente lançou ele já no modelo de D2C. Muito bom. E acho que 2 últimas perguntas aqui para a gente poder fechar. Quais dicas e conselhos que você daria para as empresas que estão passando por esse momento hoje, né? Que vão fazer o seu lançamento, que tem a possibilidade de já nascer de D2C ou que eventualmente trabalham hoje com full commerces ou terceirizam a operação? Meu ponto de vista, né, o modelo de D2C ele tem várias formas de se enxergar, né? Eu considero mesmo um modelo de D2C, independente de quem faça a operação, se a nota fiscal realmente é da própria empresa. Você pode terceirizar todas as outras áreas, mas a nota fiscal tem que sair do dono da empresa. No nosso caso, durante vários anos saiu Magazine Luiza S.A., depois foi Sinap com Comércio Eletrônico Limitada, agora sai Samsung Eletrônica da Amazônia Limitada. Isso realmente é uma mudança do D2C. Depois que você muda, você realmente virou Seller of Record, veja o que isso é bom. E não tenha vergonha de falar que isso é ruim, não. Tipo assim, veja que isso é bom, que você é capaz de internalizar e qual que é a sua ambição também de escalar seu negócio. Porque se você quer simplesmente mudar para ficar daquele tamanho, então você tem que ver se realmente vale a pena investir. Se não, você vai crescer, invista. Porque isso se paga ao longo do tempo. E o que eu falei antes também, né? Mergulha na operação. Conheça cada detalhe, sempre na visão do consumidor. Esquece que você está dentro da empresa, que os processos são travados. Esquece que, tipo assim, para fazer um reembolso para uma pessoa você leva 15 dias, realmente, geralmente reembolso de funcionário, mas para o consumidor você tem que reembolsar em poucos dias, porque os processos das empresas você consegue mudar. Você às vezes vai lutar ali, vai brigar e tudo, mas você consegue mudar de uma forma ou de outra. Mas um cliente perdido é muito difícil recuperar. Então, o nosso maior desafio foi esse, ainda tem muita briga interna, como melhorar nossos processos, deixar mais ágil, mais rápido, sempre olhando na visão do consumidor. Fazendo uma analogia, eu gosto de fazer muito com o meu time, a gente vem dessas parcerias, né? Primeiro uma parceria com o varejista, depois uma parceria com o full commerce, e agora a gente realmente é responsável de 100%. É como você vai no restaurante. Você chega no restaurante, você olha o cardápio, você pede sua comida e você recebe o prato. Perfeito, delicioso e tudo. Mas você não sabe o que aconteceu atrás do restaurante. Quando você quer migrar para D2C, você tem que saber. Você tem que saber de onde a comida vem, como é que ela foi cozinhada, tudo. Então, se você quer realmente virar um D2C, antes de virar, aprenda cada etapa. Porque depois que você vira, aparece um tanto de coisa que você nunca viu. Cada buraco negro é assim que você vai fazendo. Então, mas é igual eu falei, voltando. Mergulha na operação, se tem escala e tem ambição, é um caminho sem volta. Pode ir que vocês vão ter bastante sucesso. E, de novo, consumidor no centro, se não fizer sentido dar uma experiência igual ou melhor para o cliente, é muito importante fazer essa reflexão se é o momento
de ir para um G2C, de encarar todo esse desafio de frente nesse momento, né? Última pergunta, valeu a pena? Muito, muito. Se pudesse, teria começado lá em 2015, quando a gente era muito pequeno, tinha menos pressão de venda, tinha mais tempo para errar, mais coisa. Hoje a gente está fazendo isso, trocando turbina de avião com ele voando. Então, valeu muito. A gente já tem que encerrar, eu sou de vendas, né? Então não posso perder a oportunidade de vender, viu, pessoal? Ó, a gente tem o Members, quem tem um smartphone de Samsung, entra lá na comunidade, a gente está com uma loja especial, descontos especiais. Baixa nosso app, quem quiser dar parcerias, depois vai aparecer aqui. Nosso Galaxy S23, o melhor smartphone hoje, esse é o S23 Ultra. Ele vem com a canetinha acoplada, quem não conhece, quem gosta também, né? Então tem vários produtos, vocês comprem no nosso site. Queria mostrar que também a Samsung entrou pesada na linha de notebooks recentemente. Esse notebook que a gente lançou semana passada é o Galaxy Book 3. Ele é a versão 360, porque ele tem uma magicazinha. Pera aí. Estou falando aqui sem o microfone. Então, esse a gente acabou de lançar semana passada. Queria só gastar esses 2 minutinhos, que eu sou de vendas, não posso esquecer. E agradecer também o Guilherme, todo mundo da Vetex. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Felipe Freitas.